tema da mensagem é no deserto de minha vida que o Senhor trata de mim. Quantos aqui presentes e você que está me acompanhando aqui está passará por um deserto? Então, abra tanto a Bíblia em Gênesis capítulo 21. Pode deixar assim projetado, não precisa mudar. Ou melhor, coloca o texto e depois você volta Depois você volta nesse slide. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Imagine a alegria desse homem. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela usava a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, o filho. Pareceu isso muito penoso, ou muito duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também o teu filho. Da serva farei um grande, mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do homem, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, presta atenção, Deus, porém, ouviu a voz do menino. A mãe morou, só o menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo, aqui o anjo está representando, anjo por letra maiúscula, está representando a pessoa do Senhor Jesus. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ela encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz e cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor permitiu, pelo culto que aconteceu até agora, Senhor. Ó Deus, pelas crianças que o Senhor tem nos dado, Senhor, o Senhor tem me dado para pastorear, pelos adultos, jovens, adolescentes,
ó Deus, pelo ministério de louvor, ó Deus, agora quando vamos meditar, quando vamos expor a sua palavra, Senhor Deus, que essa palavra ela penetre no coração, que essa palavra seja vida, tanto aos que estão aqui presentes, como aos que estão online, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, prestem atenção, coloca o primeiro slide, volta lá, Davi dá uma ajuda ali, Davi, o segundo. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Deixa ela cair. Presta atenção, irmãos. Se você acompanhar, porque eu fiz questão de passar esse slide primeiro. Se você acompanhar a vida de Abraão, Deus aparece a Abraão e faz promessas. Olha, você será um pai de grande multidão, de pai de nações. Mas, e Abraão tinha 75 anos, somente 75 anos. Tinha 75 anos, era 12. E o tempo passa, e nada acontece. Aí a esposa dele chega para Deus, para Abraão, e fala assim: olha, não está acontecendo nada. Então, toma a serva, toma Agar, e porque talvez Deus tenha parafraseando, talvez Deus tenha esquecido, talvez Deus, ali foi uma fantasia, talvez, toma ela para ser o seu herdeiro, o filho da promessa. E Abraão foi lá e fez, agradou a esposa. Agora pensa bem o que eu quero dizer com isso. Teve consequências, se você acabou de ler aqui comigo, que Abraão teve que despedir, dispensar o seu filho, e isso doeu. Agora eu quero dizer o seguinte: tudo que o homem semear, isso também se fará. O que você tem semeado na sua vida? O que nós temos semeado na nossa vida? Se nós semeamos, um exemplo aqui, laranja, nós vamos colher laranja. Eu não posso semear limão e colher melancia, e assim por diante. Queridos, presta bem atenção. Todas as vezes que você toma atitudes erradas, toma escolhas erradas, faz escolhas erradas, isso não somente vai atingir você, mas as pessoas que estiverem ao seu redor. As pessoas que estiverem ao seu redor vão pagar um preço também. Então, presta atenção: tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu achei interessante quando a irmã André estava aqui, vamos tomar cuidado, vamos investir nas vidas das crianças. Eu já lanço essa campanha aqui para o ano que vem. Uma criança alcançada, provavelmente é uma família alcançada. Então, tudo que nós semeamos, nós vamos colher lá na frente. Como você tem semeado os seus relacionamentos dentro da igreja? Como você tem semeado os seus relacionamentos onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, na faculdade, assim por diante, porque lá para frente você vai colher. Então toma cuidado. O que você tem semeado na sua vida espiritual? Tudo que você semear, se você não tem uma vida de oração, de leitura da palavra, uma vida de comunhão com a tua igreja, com os teus irmãos, lá na frente você não vai colher coisa boa. Então preste atenção nisso. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, segundo slide aqui. Não pegue atalhos. Deus não esqueceu das promessas que te fez. Preste atenção, que coisa interessante. Abraão pegou um atalho, não pegou? Abraão atendeu a voz da mulher e teve um filho chamado Ismael. Deus falou para ele pegar esse atalho. Deus falou para ele: olha, Abraão, pega esse atalho. Ele pegou, ele provou, ele quis demonstrar com essa atitude para Deus que a fé dele estava enfraquecendo, mas as promessas que Deus tem feito na nossa vida, às vezes ela vai demorar
ela vai demorar porque Deus está forjando o nosso caráter. Deus está preparando o nosso caráter. Nem tudo que nós pedimos a Deus, Deus vai conceder de imediato. Às vezes o talvez chega a dizer, olha esse exemplo, pai, eu preciso disso, mas nem sempre eu vou dar naquele exato momento. E assim Deus faz conosco. Porque tudo que vem de mão beijada, nós não damos valor. E é interessante que Abraão, ele pegou esse atalho. Bom, eu vou dar uma forcinha para Deus. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. E essa ajudinha custou muito caro para a vida dele. Deus não precisa de ajuda. Ele quer só que nós nos coloquemos à disposição dele. Só isso que Deus quer. Só isso. Se coloque à disposição de Deus, que Ele vai fazer uma grande obra. Passe mais um aqui. Veja bem, por que eu coloquei esse Jesus, Senhor Jesus, é a aliança entre você e Deus? Vai lá no versículo 13, presta atenção. Mas também do filho da serva farei uma grande nação. Versículo 13. Por ser ele o seu descendente. Querido, nós temos uma aliança. E Deus tem o melhor. Deus tem uma aliança conosco. E essa aliança é chamada Senhor Jesus. Jesus é a aliança. Jesus é a ponte. O Senhor Jesus é a ponte que nos une. O Senhor Jesus é a ponte que nos une um Pai. Queridos, nós não precisamos de intermediários, não precisamos fazer sacrifício, porque a palavra de Deus fala que o único sacrifício que o Senhor agrada é um coração contrito. A esse coração contrito o Senhor não vai desprezar. E assim, Abraão ficou ali penoso por estar despedindo o filho. Eu quero trazer aqui à memória uma coisa. Imagine, Abraão era um homem muito rico. Ele era um homem extremamente rico. Ele chega para o seu filho, só dá um óleo, um pote de água, e ali, deixa ele ir. Imagine o coração do pai, como ele ficou. Por isso eu falei no começo, as nossas escolhas, elas podem gerar consequências. As nossas más escolhas podem gerar consequências que irão nos machucar e respingar nas pessoas que estiverem ao nosso redor. Cuidado com isso. Pode ser. Não coloque um ponto final onde Deus põe uma vírgula. Presta bem atenção nisso. Se der, escreva na sua mente, pega um papelzinho, que eu vou explicar o que aconteceu aqui. Não coloque um ponto final onde Deus põe uma vírgula. O que aconteceu aqui? Presta atenção, volta lá comigo no versículo 16. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Presta atenção, vamos trazer isso, essa frase, volta lá na frase. Não coloque um ponto final onde Deus põe uma vírgula. Satanás vai querer pôr um ponto final na sua vida de crente. Satanás vai querer pôr um ponto final na sua vida de leitura de oração, de leitura da Bíblia, de oração, de jejum, de comunhão na igreja. Satanás vai querer pôr um ponto final. Satanás vai querer pôr um ponto final nos seus sonhos. Satanás vai querer colocar um ponto final nos seus filhos. Agar aqui falou assim: já está tudo acabado.
eu vou me sentar aqui e vou ver o meu filho morrer ali. Não é isso que Satanás faz com nossas vidas. Ele quer pôr um ponto final na tua vida. Ele quer falar assim: não, o Senhor Jesus não vai voltar. Ele não vai voltar. Ele quer pôr um ponto final nos teus sonhos. Ele quer pôr um ponto final na tua vida de comunhão com Deus, como eu já disse. Mas Deus, Ele olha para você. Ele olha bem nos olhos de vocês, para você, e fala assim: filho, filha, eu não pus um ponto final na tua vida, não. Eu quero colocar uma vírgula e continue. Porque eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, quantos pontos, quantas pessoas que andavam conosco aqui, que estão aí espalhadas, você, meu amigo, que está escutando aqui, que talvez já sejam desigrejados. Talvez Satanás está lutando na tua vida, colocou tantos maus pensamentos que você já colocou um ponto final na sua vida. Eu não quero mais saber desse negócio de ser crente. Aí Satanás colocou um ponto final. Mas Deus olha para você e fala: filho, eu vou colocar uma vírgula aqui. Essa vírgula representa, vai adiante, porque eu sou contigo por onde queres que andares. Amém, queridos? Passa outro. Então, grave bem isso, essa frase. Volta lá. Coloca essa frase no Face. Escreva essa frase. Não coloque um ponto final onde Deus põe uma vírgula. Ele põe uma vírgula para que você continue. Próximo. Não temos, porque Deus ouviu a voz do menino onde está. Vamos lá no versículo. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo, quando você encontrar no Antigo Testamento a palavra anjo com letra maiúscula, está se referindo a uma prefiguração do Senhor Jesus. Então é o Senhor Jesus aqui. Então olha aqui, presta bem atenção. O 17. Chamou do céu Agar e lhe disse: quem tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Presta atenção aqui. Não era a mãe que deveria estar orando? Não era a mãe? Olha o exemplo que nós encontramos aqui. Às vezes, irmãos, eu sempre falava lá embaixo, estou falando aqui também, várias vezes. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Deus. Quantos crentes já desistiram de orar? Uma vez o pastor falar que os nossos cultos de quarta-feira no meu tempo lá na Bíblia, e terça-feira deveria ter senha para entrar. Deveria ter senha no sentido, deveria ter um monte de pessoas querendo participar de oração. Mas Satanás ele já inculcou na mente que Deus não ouve a oração. Que Deus ele está tão distante, que é perda de tempo orar. Deus ouviu a voz do menino. Esse menino deveria ter uns 16, 17 anos. Não era a mãe, mas uma pergunta para você. Não era a mãe que deveria agir como intercessora? Foi o menino. E é interessante uma coisa que eu quero chamar a atenção. A Sara, ela falava assim: toma essa escrava, toma essa serva, manda ela embora. Mas Deus resgata a identidade dessa mulher. O Senhor Jesus a chama pelo nome. Interessante. Aquela mulher se sentia desprezada, se sentia um lixo, se sentia, olha, quem é que aqui já se sentiu desprezado, situações assim, tratado com desprezo e assim por diante? Mas sabe o que eu estou falando? Mas é interessante que Deus
vai começar um processo de restauração na vida de Agar. Agora preste atenção, o outro aqui, ó. Próximo. Deus faz nascer as águas no deserto. Acompanhe aqui, por gentileza, o versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque farei dele um grande povo. Abrindo Deus os olhos, viu ele um poço de água e encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. E não era. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Sabe o que eu aprendo aqui? Vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais. Essa missão vai ficar sempre assim, sempre com poucas pessoas. Veja o que ela fez aqui com 100 pessoas. Eu ouvi falar de um pastor, que hoje ele faleceu lá acho que é na China, que é uma das maiores igrejas, a maior igreja evangélica. Ele chegava assim, via poucas pessoas, mas na visão dele, ele vinha, Deus colocava, olha, eu vou colocar aqui milhares de pessoas, eu vou colocar dezenas, centenas e centenas de pessoas. E o tempo foi passando, e Deus cumpriu a promessa. Eu sei, irmãos, que essa missão vai crescer. Eu sei que essa missão ela vai crescer. Mas, irmãos, ela tem que crescer de uma forma sadia, de uma forma com maturidade, crescemos com uma forma de amadurecimento espiritual. E é interessante, Deus teve que abrir os olhos da mãe do garoto, de Agar, porque, muito embora ela estivesse ali perto de Abraão, vendo aquele homem de Deus, vendo aquele relacionamento que Abraão tinha com Deus, nem todas essas coisas foram suficientes para que ela falasse assim, não, eu vou confiar em Deus. Ela preferiu agir como se Deus não tivesse existido, ou agir, ela preferiu que a dor, que a aflição, que a depressão, todas essas coisas cegassem literalmente ela. Mas aquele menino, por isso, pais que me olham agora, mães, é importante. Os filhos olham para nós como exemplo. Esse menino aqui, Ismael, que tinha mais ou menos uns 14, 17 anos mais ou menos. Por que ele começou a orar? Veja bem, a mãe ali e o menino ali. Sabe por que ele começou a orar? Porque o papai ensinou. Porque a mamãe, no caso aqui, o papai ensinou a orar. Como é importante. Sabe por que o nosso irmão Gustavo, ele canta? Porque desde pequeno ele via a mãe cantando. A mãe já cantava, né? Antes de você, Gustavo, olha para mim, ó. Antes de você sonhar em nascer, sua mãe já cantava nas igrejas. Já louvava a Deus nas igrejas. Facilmente. Cadê o Davi? Sabe porque o Davi toca esses instrumentos aqui? Porque ele veio tocando o violão. Hoje ele toca assim, de uma maneira assim, que eu estou na poeira, ele está lá na frente. Mas os nossos filhos, nós somos espelhos para os nossos filhos. Os nossos filhos vão olhar a nossa conduta, o nosso jeito de ser. E nós somos referência para os nossos filhos, não só os pais, não só o papai, mas mamãe também. Então é interessante, você é um Agar, quer ser um Agar ou um Ismael? Eu quero ser Ismael, porque, olha aqui, ó, volta no versículo aqui, já colocando, aplicando aqui.
Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. A mãe tinha dado um ponto final na vida dela. O menino deu uma vírgula e continuou. Deixa eu falar outra vez. A mãe tinha dado um ponto final na vida dela. O menino deu uma vírgula e falou assim: não, existe um Deus. E o papai me ensinou que existe um Deus. E o papai me ensinou que esse Deus ouve orações. E o papai me ensinou que esse Deus se inclina para ouvir a oração. E eu quero passar isso para vocês. Eu prefiro ser Ismael. Clama a mim, ele responder-te, me anunciar-te coisas grandes e ocultas que não vêm. Às vezes, irmãos, você lá na sua casa, vai pôr isso na sua cabeça: meu Deus, será que eu já pus um ponto final no meu relacionamento com o Senhor, com a igreja, com a minha vizinha, com o meu vizinho? Ou eu estou permitindo que Deus, a partir de hoje, coloque uma vírgula na minha vida e eu continuo? Vá com isso na sua casa. Amém, queridos? Feche seus olhos.